explicada. A entidade explicou que é preciso esperar por mais estudos que demonstrem a eficácia e indicação de grupos. E criticou que, enquanto nações ricas administram doses de reforço, o resto do mundo ainda espera pela primeira injeção. A OMS também fez um apelo para que as fábricas da Johnson & Johnson, localizadas na África do Sul, parem de exportar vacinas para que elas sejam usadas no próprio continente, que enfrenta a escassez de imunizantes. A China declarou hoje que o mundo deveria apoiar o Afeganistão em vez de pressionar o país. O gigante asiático diz não reconhecer o Talibã como novo governo, mas foi o primeiro a anunciar que pretende manter uma relação amistosa com o vizinho, além de ter recebido o chefe político do grupo radical no mês passado. Hoje, dia da independência do país, afegãos realizaram protestos em várias cidades com registro de tiros e mortos. E muitas pessoas ainda tentam deixar o território afegão. O desespero é tanto que pais foram flagrados entregando seus filhos pequenos a soldados americanos e britânicos por cima de muros farpados do aeroporto de Cabul para que eles tenham chance de escapar do Afeganistão. Os Estados Unidos acusam um grupo radical islâmico de barrar a saída de afegãos ao instalarem postos de controle no aeroporto. Mas eles negam, dizendo que estão facilitando a passagem de locais e estrangeiros. Nesta quinta, pessoas protestaram em cidades como Cabul, Jalalabad e Assadabad. Há o relato de mortes após contenção violenta dos extremistas. Um dos comandantes do Talibã, o Wahidullah Hashimi, afirmou que o regime democrático não será mantido e que os governantes escolhidos formarão um conselho baseado na Sharia, as leis islâmicas. Os muçulmanos radicais do Talibã voltaram ao poder depois de 20 anos, após tomarem a capital Cabul no último domingo. Eles realizaram uma surpreendente ofensiva militar pelo país em apenas 2 semanas, após as tropas norte-americanas serem retiradas do Afeganistão. E agora à tarde, o Talibã anunciou através de suas redes sociais que o Afeganistão passará a ser chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. O nome é o mesmo adotado quando o grupo extremista assumiu o poder pela primeira vez em 1996. Em Washington, nos Estados Unidos, o prédio do Congresso americano e as ruas ao redor foram fechadas e evacuadas após ameaça de bomba. O suspeito se entregou após uma longa negociação com o FBI. Ainda não se sabe os motivos por trás da ameaça. O homem foi identificado como Floyd Ray Roseberry, de 49 anos. Por volta das 9 da manhã do horário local, a polícia foi chamada por causa da caminhonete de Roseberry, que estava parada sobre a calçada da biblioteca do Capitólio. Quando a polícia cercou o veículo, o suspeito disse que estava carregado de explosivos e mostrou um detonador. Roseberry filmava toda a ação, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, até que as autoridades cortaram o sinal da internet dele. Mais de 2.000 pessoas morreram no Haiti durante um novo terremoto. O país, que ainda não se recuperou do terremoto que aconteceu no sábado, enfrentou um novo tremor de magnitude 4,9 ontem à noite. O abalo atingiu a cidade de Lecay, no sul do Haiti, e alguns edifícios ficaram destruídos. Segundo o governo, com o novo fenômeno, o número de mortes subiu para 2.189. 12.000 pessoas ficaram feridas e 32 estão desaparecidas. O Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil vai enviar bombeiros e insumos para o Haiti neste fim de semana. De acordo com o Ministério, os bombeiros que irão para o país são peritos em resgates urbanos. A Amazônia Legal perdeu 10.476 km² de floresta entre agosto de 2020 e julho deste ano. A taxa é 57% maior na comparação com a temporada passada, além de ser a pior dos últimos 10 anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. E agora, época de seca, é tempo de queimadas na Amazônia e também em outros biomas. Vamos então falar da previsão do tempo? Então,
Fernanda Azevedo já está aqui posicionada. Boa noite, Fê. O fogo tem feito estragos aí pelo país, né? Boa noite para vocês também, para todo mundo em casa, é verdade. A floresta amazônica perdeu no período citado pelo Laerte uma área equivalente a 9 cidades do Rio de Janeiro. E no Mato Grosso, o incêndio atinge há 2 dias a área da terra indígena do Xingu. Queimadas se espalham por várias regiões do país, a gente tem mostrado aqui na previsão. E essas são imagens do amanhecer em Porto Velho, em Rondônia. Tinha tanta fumaça no ar que ficou tudo bem esbranquiçado, o sol quase que desapareceu, além dos problemas de saúde para a população. Amanhã ainda são esperadas bem poucas áreas de chuva pelo país. No Rio Grande do Sul, as precipitações marcadas aqui em verde são por causa da frente fria. A chuva prevista também para o litoral da Bahia, mas essa umidade são provocadas por ventos que chegam do mar. Chove também nessas áreas aqui no norte do país, mas são pancadas rápidas e isoladas. Agora, do Pará, Tocantins, passando aqui pelo sertão do Nordeste, todo o Centro-Oeste e todos os estados do Sudeste, não cai um pingo de chuva nessa sexta. E a qualidade do ar piora bastante por causa da fumaça, das queimadas e da poluição. Fernanda, e aqui em São Paulo, aquele recorde de calor do inverno citado por você ontem, se confirmou na tarde de hoje? Se confirmou sim, ficou um pouco abaixo dos 32 que eram esperados. Mesmo assim, a temperatura foi a mais alta, que ontem fez em média 31,7 graus pela cidade. Mas em alguns bairros, como em Itaquera, na Zona Leste, hoje a máxima ultrapassou 33 graus. Próximos dias seguem na mesma toada, quentes e muito secos. Amanhã faz entre 16 e 31 graus. Sábado e domingo, máximas entre 29 e 30 graus. E é no interior de São Paulo que a seca está mais acentuada esse ano, segundo o monitor de água. É o pior índice dessa escala. A seca foi extrema, onde está em vermelho no mapa, e grave, onde o mapa aparece em laranja. E hoje à tarde, a Defesa Civil decretou estado de atenção para a seca aqui na capital. Lembrando que quando os índices de umidade estão baixos assim, a recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre e beber bastante água. É isso aí, Fernanda. Cuidado com a hidratação, né? Isso aí. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor de teoria política da Unesp. Sobre os trabalhos da CPI e o depoimento de hoje de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. A gente volta já já. O Feng Shui é uma prática de harmonização que nasceu na China. Nesta sexta, você aprende como utilizar essa parte para melhorar as energias do seu quarto. A sobremesa vai ser fit, granola banhada com chocolate. E o Momento Beleza vai te ajudar a corrigir a sobrancelha com maquiagem. O Você Bonita é nesta sexta, meio-dia. Passarinho verde tem nome: Nervocalm. Nervocalm é um medicamento com ativos de origem natural que auxilia no tratamento da ansiedade leve e da insônia. Cara de quem viu passarinho verde? Só pode ser Nervocalm. Nervocalm. Você bem 24 horas. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Se você se preocupa demais com as coisas que ainda vão acontecer, é melhor parar e prestar atenção. Adotando uma dieta equilibrada e com algumas mudanças no seu estilo de vida, é possível amenizar esse mal.
A ansiedade não é exatamente uma doença, é um transtorno da vida moderna. Alguns alimentos com aminoácidos e vitaminas essenciais diminuem o estresse e aumentam os níveis de serotonina, responsável pelo bem-estar. Combine esses alimentos e nutrientes no seu dia a dia. E lembre-se, dependendo do nível de ansiedade, é fundamental procurar ajuda médica. E se você quiser conferir outros conteúdos sobre saúde, é só acessar nos nossos canais digitais. Gazeta. Saúde por perto, tudo certo. Você está trabalhando de casa? Então venha conferir o Mulheres desta sexta. Vamos te ajudar a planejar e organizar o seu home office da melhor forma possível no quadro SOS Jô. O chefe Alexandre Franciulli prepara um peito de frango gratinado irresistível. E a querida Pamela Domingues faz o plantão das boas notícias e traz informações positivas para inspirar o seu dia. Mulheres é nesta sexta, 15h.